Agora, outro tema bem interessante que muita gente pergunta é qual que é a relação de Piaget e o mapa não é o território da PNL. A gente fala o tempo todo, o mapa não é o território, porque a gente cria uma representação do mapa. Será que algum pesquisador acabou analisando mais a fundo essa questão do mapa não é o território? Olha, na verdade não foi bem exatamente isso que aconteceu. Mas existe um pesquisador muito famoso cujas conclusões vão se conectar bem com essa ideia do mapa não é o território. Que vai ser o quê? Piaget. Piaget foi um gênio, certo? Piaget é um gênio e aqui no canal Noticioso ninguém fala mal do Piaget. Piaget é estudado pelo pessoal da pedagogia, pessoal da psicologia. Não é todo mundo que entende direito Piaget e acaba replicando coisas que não são realmente corretas, mas Piaget foi um gênio. E, na verdade, muita gente acha que Piaget queria pesquisar criança. Piaget nunca teve o objetivo de pesquisar criança. Na verdade, Piaget tinha o objetivo de descobrir como o ser humano desenvolve. Ele queria ter uma grande teoria de desenvolvimento do ser humano. E como vai falar de desenvolvimento do ser humano, foi natural que ele começasse a fazer pesquisa envolvendo criança. E aí ele fez várias pesquisas envolvendo o desenvolvimento da inteligência da criança, o desenvolvimento da criança e o desenvolvimento da moralidade das crianças. Bom, mas o que Piaget tem a ver com o mapa não é o território? Isso é muito interessante. Piaget vai falar que a gente vai ter dois tipos de processos de aprendizagem. A gente vai ter um processo chamado assimilação e a gente vai ter outro processo chamado acomodação. O que seria assimilação? Assimilação é simplesmente você guardar aquela informação que você está aprendendo e colocar essa informação em caixas que você já tem. Por outro lado, a acomodação é você ter acesso a uma informação e aquela informação não encaixar nas suas caixas. Você não consegue assimilar. Aí você tem que criar novas caixas mentais para poder entender aquela informação. Vou te dar um exemplo, vai ficar bem claro da diferença de assimilação e acomodação. E depois vou conectar com o mapa não é o território, é uma conexão bem legal. E a conexão vai ser a seguinte, imagina que você é um bebê. Você tem lá, sei lá, 1 ano de idade, 2 anos de idade. Aí você vê uma borboleta. Aí você aponta para a borboleta. Aí seu pai ou sua mãe fala o seguinte, isso é uma borboleta. E você guarda aquela borboleta. Memorizar é assimilar para Piaget, ou seja, guardo aquela borboleta. Beleza. Aí parece que tanto de borboleta e criança, né, começa a apontar para aquele negócio o tempo todo. Aí começa a apontar borboleta, borboleta, começa a apontar, 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 até que aparece um passarinho. O que a criança faz? Ela vê o passarinho, ela aponta e fala borboleta. Porque, na verdade, a criança, ao assimilar o conceito borboleta, ela não tinha condições de realmente entender as propriedades da borboleta que a tornam únicas. Ela pensou uma propriedade como é algo que voa. Aí ela começou a achar que o passarinho chamava borboleta. Só que aí o pai ou a mãe fala o seguinte, olha, na verdade isso é um passarinho. Aquele é borboleta e esse é passarinho. Aí a criança começa a apontar para todos os passarinhos como passarinho e a todas as borboletas como borboleta. Observa que quando estava só aprendendo o que era borboleta, era um processo apenas de assimilação. Só que a acomodação tem que surgir, porque em algum momento, aqueles copos que a pessoa tinha para jogar a água da informação, aqueles baldes, né, de colocar água da informação, aquelas caixas de classificação da informação que a pessoa tinha, na verdade, elas não eram mais possíveis de ser utilizadas. Inclusive, aí vai acontecer a acomodação. A acomodação é você mudar completamente, né? Você muda completamente a vasilha, que ela está falando metáfora diferente. Aí você usa diferentemente a pasta que vai colocar a informação para caber a informação. Então a assimilação e a acomodação precisam entrar em equilíbrio para você aprender novas coisas. Porque se você também ficar só acomodando, você não consegue assimilar, você tem que memorizar também.
Então a pessoa vai alternando entre assimilação e acomodação. E o que isso tem a ver com o mapa não é o território, né? Na verdade, Piaget vai entrar com um conceito chamado de esquema de ação. O que é esquema para Piaget? Piaget vai falar o seguinte, que aquilo que a criança nasce de instinto são os esquemas iniciais que ela tem para poder desvendar o mundo. Então os esquemas são as ferramentas que você tem para desbravar o mundo. E aí a criança vai ter os sentidos e vai ter alguns instintos. Por exemplo, já foi lá ver um recém-nascido? Aí você colocou sua mão perto da mãozinha do neném, né? Aí o neném vai e aperta sua mão. Aí você fala, ele gostou de mim. Mentira, na verdade, essa criança não gosta de você. Eu falei isso uma vez com um amigo meu, ele não gostou. Falei, na verdade, a criança não gosta de você. Na verdade, o agarrar é uma das poucas coisas que ele sabe fazer nesse momento, porque é algo instintivo. Assim como o sugar o leite da mãe é instintivo, e tem outros instintos, né? Outros reflexos que o neném também vai ter. E Piaget vai falar que esses sentidos associados a esses instintos vão ser esquemas de ação. Então você vai ter esquemas pelos quais você interpreta o mundo. Só que quando a criança começa a desenvolver, ela começa a criar novos esquemas. E não é só simplesmente integrar coisas novas, não. Os esquemas mudam por completo. E a criança vai desbravando o mundo. Então a criança, por exemplo, coloca o dedo na tomada. Ela estava usando o dedo que ela tinha, né, os sentidos, né, para poder desbravar o mundo, e usando os esquemas dela como o tato, ela foi e colocou o dedo na tomada e tomou um choque. A partir daquele dia, o jeito que ela toca nas coisas vai mudar, porque ela vai parar de tocar o dedo na tomada. Então, os esquemas vão se alterando. E isso tem muito a ver com a ideia do mapa não é o território, porque, na verdade, esses esquemas que a criança tem, que vão alterando com o passar do tempo, não deixam de ser os mapas da realidade que a criança tem. E a criança vai desenvolver isso ao longo da vida. Então, a criança vai ter não chegam a ser representações internas, igual na PNL diz, mas ela vai ter ferramentas que vão tornar essa criança capaz de desbravar o mundo, que é o território, certo? Então, uma conexão que a gente pode fazer entre Piaget e a ideia do mapa não é o território, é que a criança também não nasce sabendo do território. E ela vai ter esquemas. E esses esquemas de ação, os instintos, os sentidos, que vão fazer parte da exploração do mundo, vão ajudar a criança a criar uma noção maior do mundo. E para ela diminuir essa distância entre o mapa e o território.